Nós vamos falar sobre crer no invisível. Aleluia! Crer no invisível. Fala comigo em Hebreus. Abra sua Bíblia, Hebreus 11. Aleluia! Diga assim comigo: eu sou. Mais forte, vai. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. E eu posso o que a Bíblia diz que eu posso. Eu sou favorecido. Eu sou abençoado. Eu sou próspero. Eu sou herdeiro de Deus e co-herdeiro com Cristo. Eita glória, você crê nisso? Dê glória a Deus. Meu Deus, quanta coisa boa, amém? Tudo isso que nós declaramos é o que a palavra diz a seu respeito. E você disse o quê? Que você é o que a Bíblia diz. Então, se você declarou isso, querido, porque de fato é a sua e a minha realidade em Cristo Jesus. Amém? Hebreus 11, a partir do versículo 1, diz assim: ora, a fé é a certeza. A fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio existir das coisas que não aparecem. Olha só, nós vamos falar nessa noite sobre o crer no invisível. Mas para crer no invisível, querido, nós precisamos de duas coisas. Primeiro, saber que o reino espiritual é mais real do que o mundo físico. Amém? E nós precisamos de fé. São duas coisas, querido, que não pode se apartar da nossa vida. Para que nós possamos crer no sobrenatural, crer no invisível e ver essas coisas se manifestarem nas nossas vidas. Amém? Sabe por quê? Porque o crer no invisível é a base do cristianismo. Eu não sei se você já percebeu, mas a nossa fé, a nossa vida com Cristo, desde quando você recebeu a Jesus, não foi nada visivelmente, fisicamente falando. Ou quando você nasceu de novo, quando você recebeu Jesus como seu único e suficiente Salvador, você viu você nascer de novo no Espírito? Alguém aqui viu isso? Não, né? Nós cremos em Jesus, nós cremos que Ele morreu e ressuscitou por nós, mas alguém aqui já viu isso com os próprios olhos? Sim ou não? Não, né? Mas nós cremos. Amém? Quando nós falamos acerca das coisas que foram conquistadas para nós em Cristo Jesus, coisas que você acabou de declarar, que somos abençoados, que somos herdeiros, queridos, são coisas que de fato os nossos olhos não viram fisicamente. Mas isso é uma realidade espiritual a nosso respeito. Por isso que para nós sermos cristãos, nós precisamos crer no invisível, isso é fé. Nós não podemos nos mover por aquilo que nós vemos. Só que o problema é que nós estamos ainda no mundo físico. E nós somos doutrinados e ensinados a vivermos pelos 5 sentidos. Quais são os 5 sentidos? A nossa audição, nossa visão, nosso olfato, paladar, tato. Então nós somos doutrinados desde que nós nascemos a crer de acordo com os nossos 5 sentidos. Espera aí, se eu posso pegar, isso existe, de fato esse copo existe, amém? Eu estou pegando, ele existe, ele é real, ele está nas minhas mãos. De fato, vocês são reais, vocês estão aqui na minha frente, eu posso ver vocês, muitos eu posso tocar. Então nós somos ensinados e doutrinados a crer naquilo que nós vemos. Só que a grande sacada, querido, do Evangelho, das coisas espirituais, é que nós cremos com o nosso espírito aquilo que nós não vemos. Porque nós vemos com os olhos do Espírito. Aleluia! A vida com Deus, querido, ela exige fé. Eu creio, nós lemos aqui que a fé é a certeza, é a convicção de coisas que eu espero, mas que eu ainda não vejo.
se nós queremos ver para crer, se a gente quer primeiro ver para depois crer, querido, muito possivelmente você não vai ver. Porque primeiro nós cremos para que nós possamos ver. Essa é a nossa vida com Deus. Como eu comecei dizendo, você, de fato, você que recebeu Jesus e nasceu de novo, isso aconteceu no seu espírito. Você nasceu de novo, você é uma nova criatura, as coisas velhas já passaram, tudo se fez novo. Isso se deu no espírito, querido, e pela fé você recebe isso. Só que no nosso andar, na nossa caminhada cristã, não sei se é só comigo, mas as circunstâncias se levantam, não é? Não é verdade? Quantas circunstâncias se levantam, querido? Quantas coisas se levantam para que nós venhamos parar de crer naquilo que é invisível, naquilo que é a vontade de Deus para nós, naquilo que é espiritual, e nós começamos a crer naquilo que os nossos olhos estão vendo. E a pergunta hoje para nós é: a quem nós temos dado mais crédito? Ao Senhor, a sua palavra, ou aquilo que os nossos olhos estão vendo? A quem nós temos dado mais crédito? Porque eu sei, querido, que para o mundo falar uma coisa dessa é loucura. Amém? É loucura, eu sei disso. Mas nós somos chamados mesmo para sermos loucos mediante a cruz de Cristo, mediante o Evangelho. Porque só, querido, as pessoas que entendem com os olhos do Espírito conseguem crer naquilo que é espiritual. Aleluia! É por isso que muitas vezes, muitas pessoas desanimam na sua caminhada com Deus, na sua caminhada cristã, na sua caminhada de fé. Por quê? Porque estão se movendo por aquilo que estão vendo. Querido, nós não nos moldamos mediante as circunstâncias, mas as circunstâncias que devem se moldar mediante aquilo que nós cremos. Nós não podemos nos submetermos com aquilo que a realidade externa está dizendo, porque existe uma realidade interna que Cristo conquistou para nós. E porque eu creio naquilo que é invisível, porque eu tenho a minha fé, a convicção naquilo que eu ainda não vejo. As coisas de fora, querida, elas começam a ser moldadas mediante a nossa fé, mediante a nossa realidade espiritual. Por isso que a salvação, querido, primeiro, ela começa no nosso espírito. Nós somos salvos no espírito, querido. Você crê que você é salvo? Você crê que um alto preço foi pago para você? A palavra de Deus diz que nós somos tirados do império das trevas e transportados para o reino do Filho do seu amor. Hoje nós estamos num novo reino. Nesse novo reino tem um rei. Existem novas regras, existem novas formas de viver. Porque quando nós recebemos a Cristo, querido, nós não levamos mais a vida como nós queremos. Porque o mundo diz: a vida é minha, eu faço o que eu quero. Mas eu e você, querido, não podemos falar isso. Porque a nossa vida pertence a Jesus. E nós devemos levar a nossa vida de acordo com a vontade dEle, de acordo com o que a palavra dEle diz. A nossa vida não é mais nossa. A nossa vida tem um dono. E nós estamos fazendo parte de um reino, onde existe um rei. E nós somos os filhos. Por isso que nós precisamos, querido, entender esse reino ao qual nós estamos inseridos. Aleluia! E muitas vezes, por não crer naquilo que os nossos olhos não veem, por realmente não ativar a nossa fé na palavra de Deus, por não conhecer aquilo que Ele diz ao nosso respeito, nós estamos sendo moldados por aquilo que é externo. Nós estamos levando uma vida cristã, um cristianismo, e estamos desanimados. Mas a vida com Deus, querida, ela te coloca em movimento. A vida com Deus, ela exige posicionamentos, sabe? Tem muitas pessoas que falam, e eu já ouvi muitas pessoas dizendo que é ruim ser cristão, é chato ser cristão, é monótono, você não pode fazer nada, é muito chato. Legal mesmo é você levar a vida lá no mundo. Ei, querida, eu não sei que evangelho essas pessoas provaram. Porque o evangelho de Cristo Jesus, ele é tudo menos monótono. Ele é tudo menos chato.
O Evangelho de Jesus Cristo, querido, ele é de glória em glória, de fé em fé, de milagre em milagre. Para que nós possamos contemplar o sobrenatural todos os dias das nossas vidas. Esse é o Evangelho de Jesus Cristo. Aleluia! Nós devemos viver a palavra de acordo com a vontade de Deus. Porque todas as vezes que nós decidimos viver o cristianismo da nossa maneira, querido, não vai dar certo. Você não vai chegar a lugar nenhum, eu não vou chegar a lugar nenhum. Existe uma maneira de viver o cristianismo. Nós precisamos crer naquilo que ainda nós não vemos. Aleluia! Lá em Hebreus, se você avançar lá para o versículo 6, diz assim: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que Ele se torna galardoador daqueles que o buscam. Quantos querem agradar o Senhor? 4 pessoas, 5. Amém. Glória a Deus. Se nós queremos agradar o Senhor, querido, é tendo uma vida de fé. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. E muitas vezes nós estamos tentando agradar o Senhor de tantas outras formas. E existem muitas formas também de nós obedecermos a palavra, de nós realmente, entre aspas, surpreendermos o coração de Deus, nós sermos intensos nele. Mas tudo que nós fizermos para o Senhor, que se não estiver envolvendo fé, de nada adianta. Sem fé é impossível agradar a Deus. E nós precisamos, querido, estar conscientes de que se nós somos cristãos, se nós somos salvos pela fé, nós devemos andar pela fé. Nós estamos no culto de fé. E o Espírito Santo nessa noite, ele quer nos ensinar a nos movermos por aquilo que nós dizemos crer. Nós não podemos, querido, aceitar levar a vida da maneira que nós queremos, levar o Evangelho da maneira que nós queremos. Se você está aqui, querido, eu sei que você deseja mais do Senhor. Amém? Você crê que você está no melhor lugar? Aleluia! Você crê que você não vai sair daqui do mesmo jeito? Sabe, querido, se uma semente, se você permitir preparar o solo do seu coração, e essa semente, ela adentrar o seu coração, querido, ela pode frutificar 100 por 1, ela pode mudar a sua história, ela pode mudar a sua família, ela pode alcançar os seus, sabe? E a fé, ela não vem por imposição de mãos. Não adianta a gente fazer um apelo no final do culto, falar: gente, vem todo mundo aqui pra frente, nós vamos impor as mãos sobre vocês e vocês vão receber fé. Seria mais fácil, né? Não seria? Mas a fé, querido, ela vem pelo ouvir. E ouvir a palavra. E é por isso que eu valorizo tanto esses momentos onde nós estamos reunidos como igreja para ouvir, para que fé seja gerada no nosso espírito e para que eu possa me mover mediante aquilo que eu creio e não mediante aquilo que eu vejo. Aleluia! Está comigo? Nós não podemos nos movermos de acordo com a necessidade. E às vezes nós temos sido movidos, querido, por aquilo que eu necessito, não guiados pelo Espírito, não como deveríamos nos mover. Amém? Nós precisamos nos mover por fé. Aquilo que te levanta, aquilo que te move, aquilo que te faz abrir a sua boca, aquilo que faz você vir para um culto como esse, que ele deve ser a fé, a expectativa, a convicção de fatos que talvez você ainda não esteja vendo, mas que de fato, querido, é uma certeza e vai acontecer. Aleluia! Expectativa naquilo que o Senhor disse. Confiança, querido, no seu Deus. Porque a palavra diz aqui, nós lemos, que para aqueles que se aproximam de Deus, devem crer que Ele existe. E que Ele é o galardoador daqueles que o buscam.
Ele é o presenteador, querido. Se você está aqui buscando o seu Deus, Ele é o seu galardoador, Ele é o seu presenteador. Porque você está aqui buscando Ele, você está aqui de fato alimentando a sua fé, ouvindo e ouvindo e ouvindo a palavra de Deus. E nós precisamos ouvir e ouvir e ouvir as mesmas coisas, até que isso, querido, salte como uma revelação no nosso espírito, a ponto de nada mais que é externo abalar a nossa fé. A ponto de eu não ser mais movido, querido, não importa o que as circunstâncias externas digam. Importa aquilo que eu creio. Aleluia! Eu me lembro no ano de 2020, quando meu pai sofreu o segundo infarto. Ele tinha tido já um infarto e em novembro ele sofreu um segundo infarto. E esse foi muito grave, foi levado, a gente levou ele para o hospital às pressas e levaram ele lá para dentro e estavam fazendo os procedimentos e demorando muito para ter um retorno. E esse tempo de espera é ruim, né? Você ali esperando respostas, porque a fé não nega os fatos, amém? Nós apenas não nos moldamos de acordo com os fatos. Mas nós realmente vamos crer naquilo que Deus diz, mas nós não negamos os fatos. E eu lembro que aquele tempo de espera, de agonia, e aí de repente um dos médicos, né, ligou para mim, e eu lembro que ele disse: olha, prepara a sua família porque o caso é grave. Pode ser que ele nem saia ali da mesa estava fazendo stent, cateterismo, várias coisas que teve que fazer. E eu lembro dessas palavras. O médico disse: olha, pode ser que realmente ele não saia. Então, eu preciso falar isso, preciso preparar vocês, preparar a família. Querido, é horrível, né, você ouvir algo como isso. Na hora, imediatamente, quando você ouve, lembra os 5 sentidos? Quando você ouve algo como isso, qual que é a sua vontade? Desabar, né? Parece que o mundo caiu na sua cabeça. Mas eu lembro que eu respirei fundo, estava eu e minha mãe, e na mesma hora eu comecei a orar. E já aproveitei ali meu celular, já mandei para os meus amigos de oração: gente, entra agora em oração, agora em concordância comigo. E aí, rapidamente, né, os meus amigos, por isso que é bom, querido, a gente fazer parte de um corpo, amém? Por isso que é bom nós termos pessoas da mesma fé. Por isso que é bom, querido, nós sabemos em quem nós confiamos, com quem nós andamos. Porque nesses momentos você sabe a quem pedir socorro. E falei com os pastores aqui da igreja imediatamente, querido. Pessoas de todo canto começaram a se levantar em oração em favor da vida do meu pai. E eu ali mesmo na calçada do hospital comecei a orar e comecei a declarar sobre ele o que a palavra diz e não o que o médico disse. Porque ali existia 2 realidades: a realidade natural e a realidade espiritual que Cristo conquistou para ele. E imediatamente eu comecei a declarar vida sobre ele, repreender todo espírito de morte e dizer: eu sei que o meu pai é curado. Eu sei que Cristo verdadeiramente, certamente, já levou sobre si todas as nossas enfermidades. E pelas pisaduras de Jesus, há mais de 2000 anos na cruz, o meu pai é sarado. Eu chamo vida sobre ele, eu chamo cura. Ele vai viver, ele não vai morrer. O anjo da morte não vai tocar, porque ele está coberto com o sangue de Jesus, o sangue do verdadeiro Cordeiro. O anjo da morte não vai tocar, o espírito da morte não vai tocar. Ele é sarado, ele é curado, ele vai ver as promessas do Senhor. Ele também levantei contra toda aquela circunstância. E eu comecei a orar juntamente com muitas pessoas, com a igreja do Senhor que se levantou para orar pela vida dele. E o resultado? Ele teve uma recuperação sobrenatural. Graças a Deus. Porque Deus é fiel. Porque a fé funciona. Porque há poder no nome de Jesus. Porque a nossa realidade espiritual é mais real do que a nossa realidade natural. Porque existe poder naquilo que sai da nossa boca. Aleluia! Sabe? Mas muitas vezes, querido, quando nós não estamos cheios da palavra, ou quando nós não conhecemos a vontade do Senhor para nós, muitas vezes, quando vem a má notícia, quando vem o diagnóstico, quando vem a falta,
Muitas vezes, querido, nós temos concordado com as circunstâncias. Nós temos concordado com as situações. E nós não somos chamados para concordar, querido, com aquilo que é contrário à vontade de Deus. Nós somos chamados para desfazer as obras do diabo. Nós somos chamados para nos levantarmos contra toda circunstância. Em Efésios diz que nós estamos assentados com Cristo acima, muito acima de todo principado, de toda potestade. Essa é a nossa posição espiritual, querido. Por isso que você precisa conhecer o seu Deus, você precisa conhecer onde você está sentado, qual é o seu posicionamento nessa realidade espiritual, o que foi conquistado para você, o que é o seu direito. Aleluia, nós precisamos estar firmados nessa realidade espiritual. Porque senão facilmente, querido, nós somos levados por aquilo que é natural. Nós somos levados pela notícia ruim. É muito fácil nós sairmos dessa nossa posição de fé. Nós precisamos de fato estar convictos, querido. Nós somos crentes e crentes creem. Crentes creem na palavra, crentes conhecem a palavra, crentes sabem quem são em Cristo Jesus. Nós somos crentes. Cristãos, querida, porque vivem como Cristo. Jesus, nós devemos imitar como Jesus andou. Deus jamais nos pediria algo que não fosse possível. Deus jamais nos pediria algo que Ele mesmo já não tivesse nos dado. Ele já nos capacitou a isso. Porque muitas vezes você pode olhar e falar, não, mas não é bem assim. Querido, não é uma opinião, é a palavra. É a palavra de Deus diz, não sou eu. Lá em Efésios 1:3 diz assim: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as sortes de bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo Jesus. É uma realidade que já foi conquistada, querido. Mas nós acessamos isso pela fé. A fé nos foi dada para possuir aquilo que já foi derramado em nossas vidas. Quando nós nascemos de novo, uma medida de fé já foi derramada em nosso coração. Aleluia! E a fé é para isso, querida, é para nós possuirmos aquilo que já está disponível. Porque nós já fomos abençoados, não é com algumas sortes bênçãos espirituais. São com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Está disponível, querido, mas a chave para isso, para que eu traga isso à existência, é a fé. E aquilo que eu creio com o meu coração, eu falo com a minha boca. É muito fácil saber no que você está crendo. Basta ouvir aquilo que você está falando. O que tem saído da sua boca? O que tem saído da minha boca? É isso que diz, querido, o que nós estamos crendo de fato. E existe um estilo de vida, querido, de fé, que nós precisamos decidir viver, que nós precisamos entrar nesse nível de fé, porque a fé já está derramada no seu coração. Aleluia! Mas nós precisamos ouvir e ouvir e ouvir acerca dessas coisas. E a fé, ela tem uma ação, querido. Se eu creio, ela gera em mim um comportamento. Aleluia! Se eu creio, eu me posiciono mediante aquilo que eu creio. Como? Como é isso? É simples, querido. O exemplo que eu dei agora do meu pai, não é que a pressão não vai vir, vai vir sobre a sua vida, vai vir sobre a minha vida. Mas aqueles que estão firmados, querido, não serão abalados. Não serão abalados. Sabe? Às vezes você pode estar passando um tempo de falta, de escassez na sua vida. Mas se você conhece o que Filipenses diz, que o meu Deus, segundo as suas riquezas em glória, há de suprir cada uma das minhas necessidades em Cristo Jesus. Querido, se você crê essa realidade, você chama a existência e você sabe que falta não é a vontade de Deus. Você sabe que doença não é a vontade de Deus. Aleluia, você sabe que depressão não é a vontade de Deus.
levaram uma vida angustiado, com altos e baixos, com derrotas. Ei, nós precisamos saber que essa não é a vontade de Deus. Porque quando eu conheço a vontade de Deus, querida, é fácil eu me posicionar. Fé nada mais é do que concordar com Deus. Aleluia! Mas fé só pode ser exercida aonde a vontade de Deus é conhecida. Porque quando eu não conheço a vontade de Deus, eu vou exercer fé baseado em quê? Qual é o meu fundamento? Qual é a minha bagagem? Eu quero te incentivar mesmo nessa noite, querido, a se alimentar da palavra, a conhecer a sua realidade em Cristo Jesus. Aleluia! Você foi chamado para viver o sobrenatural de Deus. Você foi chamado para não só viver os milagres, mas para ser um agente de milagres, para gerar milagres através da sua vida, para manifestar milagres no abrir da sua boca. Mais do que alcançar a sua vida, o Senhor deseja alcançar através da sua vida pessoas, mudar circunstâncias, mudar situações. É para isso que nós somos chamados, querido. Por isso que quando você tem a oportunidade de vir para parar um lugar como esse, sabe, se reunir como igreja, você precisa mesmo ser intenso, você precisa agarrar mesmo cada versículo que é lido, cada palavra que é liberada. Você precisa agarrar isso. E é pela fé, é declarando, é abrindo a sua boca. Aleluia, lá em Marcos 11. Marcos 11, no versículo 20, diz assim: e passando eles pela manhã, viram que a figueira secara desde a raiz. Então Pedro, lembrando-se, falou: mestre, eis que a figueira que amaldiçoaste secou. Ao que Jesus lhe disse: tende fé em Deus, porque em verdade vos afirmo, que se alguém disser a este monte: erga-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que diz, assim será com ele. Por isso eu vos digo, que tudo quanto em oração pedirdes, credes que recebestes, e será assim convosco. Aleluia! Aqui é a passagem quando Jesus amaldiçoou a figueira, e aí eles passaram, e quando eles voltaram, e passaram novamente aquela figueira, Pedro viu que ela estava seca, assim como Jesus disse, amaldiçoou a figueira, e de fato ela secou. E eles se espantaram, falaram: Jesus, a figueira que você amaldiçoou secou. E aí ele disse: tende fé em Deus. E aqui no original é tende fé do tipo de Deus. O que é a fé do tipo de Deus? Nós lemos lá que pela palavra de Deus o mundo foi feito. Aquilo que era invisível se tornou visível pela palavra de Deus. E lá em Coríntios diz o quê? Cri, por isso falei. Nós cremos, por isso também falamos. Então essa é a fé do tipo de Deus. Essa é a fé que nós devemos ter. Crer com o coração, mas falar com a nossa boca. Porque o que nós vemos por aí, querida, é muitas pessoas dizendo: ah, mas eu creio em Deus. Eu creio em Deus. Mas você crê em Deus baseado em quê? Você conhece o que você está crendo? Você está declarando aquilo que você está crendo? Porque a fé tem uma voz. Se eu não falo, querido, eu não estou crendo. Porque nós precisamos ter a fé do tipo de Deus. E a fé funciona. Porque a figueira, querido, de fato Jesus amaldiçoou e ela secou. A figueira não tem vontade própria, a figueira não tem ouvido, ela não tem sentimento, mas a palavra liberada funcionou. Porque o Senhor disse que nós podemos governar sobre as coisas estão sujeitas a nós. Por isso, querido, qual é o seu problema? Ele tem um nome. E assim como Jesus ensinou o princípio da figueira, e falou, e aconteceu, assim nós devemos usar com as circunstâncias. O que tem te parado? O que tem paralisado você? Qual é o problema hoje que você está vendo como um monte na sua frente, a ponto de você não conseguir se mover e avançar? Qual é o monte que parece que é impossível? Abra sua boca. Comece a declarar. Porque nós lemos que se nós declararmos
e não duvidarmos em nosso coração, é certo que se fará aquilo que eu disse. Aleluia! Mas você tem declarado diante do monte ou você tem se acovardado? Você tem declarado aquilo que você crê ou você tem recuado? Ou em vez de declarar fé, você está concordando com as circunstâncias? Em vez de declarar fé, você está declarando um problema. Experimente, querido, falar. A fé tem uma voz. Aleluia. Aleluia. Mas nós precisamos ser perseverantes. Porque não adianta, querido, eu estar crendo hoje. Eu declarar fé hoje, sair do culto como esse, declarando, crendo, convicto. E amanhã eu levanto pela manhã, as coisas diante dos meus olhos ainda não aconteceram como eu declarei. E aí eu já falo, então não funcionou. Então, não deu certo. E aí você já começa a declarar tudo o contrário. Ei, isso não é fé. Isso não é fé. Aqueles que creem, querido, eles perseveram. Eles não retrocedem porque ainda não aconteceu, mas eles ficam firmados até que se manifeste, até que aconteça. Isso é fé. Eu não vou ceder, eu não vou ceder, eu não vou retroceder. Porque eu conheço aquele que diz, e aquele que disse é fiel para cumprir. Aquele que disse vai cumprir. Aleluia! Sabe, eu quero te incentivar mesmo a abrir a sua boca, a dizer a esse monte, saia. A se levantar contra a falta, contra a doença, contra o diagnóstico, contra a ansiedade. Sabe, e às vezes o mundo começa a dizer, mas é normal, né? Hoje em dia, você não tem ansiedade, depressão é normal. E a gente começa a se moldar aquilo que o mundo diz. Não, mas não é normal, não é isso que a palavra diz. Sabe, eu realmente passar necessidade, ter uma vida de escassez e ser miserável, é normal, né? Olha aí quantas pessoas passando por isso. Ei, não é normal, querido. Jesus se fez pobre para nos enriquecer, Ele se fez maldição para nos fazer bendito. Aleluia! Ele se fez pecado para nos fazer justiça de Deus. Nós não podemos nos moldar com aquilo que o mundo diz, com aquilo que as circunstâncias diz. Em nome de Jesus, se levante em fé, comece a declarar a sua fé, comece a dizer aquilo que você crê. A fé tem um posicionamento. Sabe, a fé não é para os covardes. Nós precisamos ter convicção naquilo que nós cremos. Aleluia! Aleluia! Você está recebendo? Amém. Amém? Se levante por dentro, querido. Comece a crer naquilo que é invisível. Muito mais naquilo que é visível. A palavra de Deus diz que os filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus. A palavra não diz que os filhos de Deus são guiados pelas circunstâncias, são guiados por aquilo que estão vendo, por aquilo que estão ouvindo, por aquilo que estão pegando. Não, os filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus. Por isso aquele que deve guiar os nossos passos, querido, é o Espírito Santo. Porque como eu disse, o Senhor jamais nos pediria algo a qual Ele mesmo já não tenha nos capacitado para viver isso. Porque seria muita injustiça da parte de Deus, né? Nos dar um estilo de vida e não nos dar a capacitação para isso. Então a capacidade, a habilidade já está em nós. A diferença, querido, é que uns decidem se mover, desenvolver, se aperfeiçoar e outros preferem assistir. Mas que esse não seja eu, que esse não seja você, querido. Que nós possamos decidir nos levantar para viver a vida que agrada ao Senhor. E a vida que agrada ao Senhor é uma vida de fé. É uma vida de convicção naquilo que eu ainda não vejo. Mas eu me alegro porque eu conheço o Deus que eu sirvo. Eu me alegro porque eu sei que aquele que prometeu é fiel para cumprir. Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Esse é o nosso Deus. É o Deus do impossível. É o Deus que pode todas as coisas. É o Deus que sabe o porquê decidiu
colocar o seu Espírito habitando dentro de nós. Aleluia. Eu queria chamar a bandinha já, por gentileza. Aleluia. Glória a Deus. Lá em Josué 1:8 diz assim: não cesses de falar deste livro da lei. Antes medita nele de dia e de noite, para que tenhais o cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. E então farás prosperar o teu caminho e serás bem sucedido. Aleluia. Aleluia. Não cesses de falar deste livro da lei. Não cesses de falar. Essa é a fé do tipo de Deus. Eu creio e eu falo. Não cesses de falar deste livro da lei, mas medita nele. Só aos domingos no culto. É assim? Medita nele de dia e de noite. E então farás prosperar o seu caminho e será bem sucedido em tudo. Em tudo. Essa é a vontade do Senhor. Prosperar os nossos caminhos, nos fazer bem-sucedidos, sabe? Vemos a nossa fé em ação e ver o fruto da nossa fé.